algumas pessoas fazem muito dinheiro durante anos e não conseguem construir patrimônio, enquanto outras fazem bem menos dinheiro e conseguem um patrimônio muito maior do que o esperado? A verdade é que muitas pessoas fazem dinheiro, se movimentam, crescem profissionalmente e pessoalmente, mas não conseguem realmente acumular a famosa riqueza, aquela paz e aquela liberdade realmente que todos buscam. Eu sou Morgana Oliveira, estrategista patrimonial e comportamental, profissional CFP e especialista em neurociência e inteligência emocional. Eu sou Kleber Azevedo, estrategista de decisões, pós-graduado em neuropsicologia, especialista em inteligência emocional e comportamento humano. Seja muito bem-vindo ao podcast Riqueza não é matemática. Matemática. Muita gente acredita que planejamento financeiro é para quem está endividado ou quem está começando do zero, ou até quem precisa de uma planilha. A resposta é que, na verdade, riqueza não é matemática. Na maioria das vezes ela vai estar na identidade, nas decisões ou nas estratégias, ou nos três, para conseguirmos explicar realmente o porquê disso tudo. E a gente vai começar falando sobre identidade. Mais uma vez a gente falando de identidade, né? E o quanto que é importante a gente olhar para a nossa identidade com relação à parte financeira. Exatamente. Quando a gente pensa em riqueza, que vai além de matemática, além de dinheiro, mas também quando a gente pensa na parte do dinheiro mesmo, da construção de patrimônio, da construção de reserva financeira. A gente precisa olhar a identidade. E aí, eu queria trazer para a mesa, logo assim, já de cara, os perfis comportamentais. O perfil comportamental influencia na forma como a gente faz dinheiro? A gente fala muito de perfil comportamental, fala de identidade, mas tem muita gente que não entende. Perfil comportamental, identidade, a gente pode trazer para o popular como personalidade. E a personalidade ou perfil comportamental, ele vai influenciar diretamente como a pessoa faz dinheiro. A gente tem 4 perfis, nós temos 4 perfis, que é o dominante, o influente, o estável e o analítico. Por mais que a gente fale assim, eu sou dominante, eu sou influente, eu sou estável, ou eu estou, tem algumas pessoas que usam o termo eu estou, nós temos os 4 perfis, Sim. porém em percentuais diferentes. E por que ele vai influenciar? A forma como você age, ela é diretamente proporcional à forma como você responde com relação a resultados, ou como você obtém resultados. Sim, verdade. Né? Então isso vai influenciar diretamente. Por quê? Se você é um dominante, você vai buscar resultados rápidos. Se você é um influente, você tem que buscar realmente coisas diferentes, senão você se frustra também. Você é um analítico, se não tiver dados, você não sai do lugar. Se você é um estável, você precisa de ter alguém do lado ali para sentir segurança. Então todos os perfis, ele tem um ponto que vai favorecer na busca por resultado, principalmente resultado financeiro. Ou seja, cada um lida com a forma de. Cada um lida, Eita! com a forma de Toma água. fazer dinheiro de um jeito diferente. E cada combinação dos perfis também. É isso? Exatamente. Por quê? Se você não entender... Por que a gente fala que precisa entender a identidade? Ou entender sua personalidade, entender o seu perfil, principalmente. Porque a identidade não é só o perfil. Mas Sim. principalmente o perfil, porque é ele que vai realmente ditar como que você se comporta. Então vamos lá. Você sendo influente. Quando você se compara com outras pessoas, e aí eu vou trazer logo uma outra pitadinha, que é a pitadinha da comparação. Então, cada um de nós tem um perfil ou uma combinação de perfis. E aí, a nossa tendência é, durante toda a vida, usar a comparação, se comparar não só consigo mesmo, e aí eu quero que você fale sobre isso, mas com o outro. E aí, quando a gente pensa nos perfis, eu fico imaginando, conhecendo cada vez mais dos perfis, como é que a gente não fica louco, principalmente em relação a dinheiro, a construção de resultado financeiro, quando a gente compara, por exemplo, um influente com um estável. Traz aí pra gente, pra galera, como seria, primeiro de tudo, o comportamento de um influente, um pouco mais, traz um exemplo de um estável e depois a comparação na cabeça de um estável, por exemplo, se comparando com um influente. Eu vou trazer uma frase, essa frase não é minha, mas ela é muito válida nesse ponto com relação à comparação.
Por quê? A comparação é a maior fonte de infelicidade do ser humano. E a gente escutou num culto essa semana, né? Com relação à comparação também. Lembra? Sim, que a trouxe... alegria, tanto a alegria bíblica, felicidade, né? Ela é esvaziada numa medida grande quando a gente se compara, porque existe lá no fundo a questão da inveja que vai sendo nutrida. Mas volta. Traduzindo, excesso de comparação vai tirar a sua alegria. Exatamente. E a comparação, por que acontece isso? Primeiro ponto, a pessoa não se conhece, então quer comparar A com B. Sim. Ou seja, eu quero me comparar com outra pessoa. Tá, mas eu posso ter vivido no mesmo local, eu posso ter crescido junto com essa pessoa, e mesmo assim, eu posso ter tido todas as possibilidades, oportunidades, e mesmo assim, eu ter resultado diferente do que ela. Sim, era aquilo que a gente estava conversando sobre a história, que eu já ouvi infinitas vezes. Já uma criança que nasceu num lar e o pai era alcoólatra, 2 irmãos. Um caiu no alcoolismo também, o outro foi muito bem sucedido. E aí, a gente olha de uma forma muito superficial. Exatamente. Como se fosse, um aproveitou a oportunidade, o outro não. Mas existe aí as nuances da identidade, né? Se, por exemplo, um era estável e o outro influente. Nessa história. Um é analítico, o outro é dominante. Sim. Se eles foram tratados iguais, em algum momento um vai se destacar, porque aquela forma como ele foi tratado, vamos dizer assim, vai potencializar ele, e o outro, se não foi tratado ou se não teve as condições do jeito do perfil dele, né, da forma como o perfil dele realmente funciona, vamos dizer assim, Sim. se comporta, ele vai ter outro resultado. Pode ter crescido junto, ter tido as mesmas oportunidades, estudado nas mesmas escolas, ter tido as mesmas pessoas no mesmo ambiente e mesmo assim ter resultado diferente. Por quê? Porque se você pegar, por exemplo, botar pressão num dominante, ele fica louco e faz. Exatamente. Mas se o irmão, por exemplo, você trouxe o exemplo do irmão, se esse irmão é estável e você botou pressão no estável, ele trava. Imagine numa situação dessa. Se é um dominante com estável. O estável precisava de segurança em tudo, inclusive na parte financeira. Então ele precisava de segurança, ele precisava de alguém para ir junto com ele até que ele se sinta seguro e comece a florescer. Se ele não tinha isso em casa, e provavelmente numa situação dessa é impossível você ter, ele não consegue ser a melhor versão. Exatamente. E se ele não consegue ser a melhor versão, ele não consegue potencializar resultado financeiro e todos os outros resultados que trazem a vida rica, trazem a riqueza. Já o dominante, ele vai taca-lhe aproveitar pau. isso. Nesse ponto, nessa situação específica, o dominante vai se destacar. Mas pode acontecer o contrário também. Sim. O dominante, ele quer coisas rápidas, então ele quer velocidade. Mas se o tempo inteiro as oportunidades e as condições que foram oferecidas foram de segurança, de estabilidade, de calma que vai dar certo, ele não vai ter o resultado. Quem vai ter mais resultado? O estável. Então tudo, por mais que as condições sejam iguais, vai potencializar um e pode não potencializar o outro. Sim. Aí a pessoa não se conhece. Ele pode ter tido resultado, pode ter feito dinheiro, ou pode estar fazendo dinheiro, pode estar fazendo 30, 40, 50 mil no mês, e mesmo assim olhar pro irmão e falar assim, cara, ele faz mais do que eu. Sim. Pô, mas ele tem resultado. Mas ele tá o tempo todo olhando para quem? Para o outro que é completamente diferente e se ele tenta copiar, ele não consegue potencializar, ele pode até aumentar. Se obrigou a ser como o irmão. E aí, vamos supor, esse faz 50, o irmão faz 100. Ele consegue até fazer 100. Quando, na realidade, ele podia fazer 200. Ou mais. Ou mais. Ou mais. Exatamente. Na verdade, se ele se conhecesse e entendesse as habilidades que ele tem, os pontos fortes que ele tem, para ele poder potencializar, e as inabilidades, para ele poder compensar com alguém que saiba para estar do lado dele, ele poderia fazer muito mais e muito além. Então, por isso que a gente fala, a identidade ela é muito importante em qualquer tipo de resultado, mas principalmente financeiro, para você se conhecer e potencializar aquilo que você tem de melhor. Vamos trazer assim no mais fácil as pessoas entenderem, né? Aquilo que você tem de melhor, de habilidades, você vai potencializar. Então, tem gente que faz dinheiro, mas está o tempo todo se comparando com o outro que está fazendo mais. Ao invés de parar e olhar o que o outro olhou que eu não estou olhando. Essa semana, por exemplo, eu ouvi um podcast de uma mulher que ela chegou a ser primeira em vendas do mundo. Não falou qual que era a empresa que ela trabalhava. Hoje ela tem empresa própria, ela empreende. Sim. Mas um ponto que ela trouxe foi a primeira coisa que ela parou e começou a olhar foi o quê? A sua identidade.
E ela trouxe a parte de perfil comportamental, a parte de modelo mental, a parte de mentalidade. Ela precisou de olhar para isso, para entender ela, depois entender sobre pessoas, para aí sim ser uma vendedora de alta performance e chegar no lugar que ela chegou. Só que tem um porém. Ela falou para si mesma: eu vou ser. Sim. Então isso, já, a primeira coisa, já mudou a mentalidade aí. Ela bateu no peito e falou: eu vou ser. A gente vai chegar na mentalidade. Segura. Vai chegar. Segura. Mas ela já começou aí: eu vou Sim. ser. E tudo aquilo que você fala, que você... A gente trouxe na semana passada, né? Acho que foi na semana passada. É tanto episódio Como já que você pensa. Aquilo que você pode imaginar, Exatamente, você pode realizar. Então ela já, primeira coisa, ela visualizou isso. Sim. Mas ela, voltando no que a gente estava falando, ela olhou para a identidade. Sim, sim, sim. E nesse ponto, ao invés de se comparar, tem outra coisa que a gente fala que o mercado usa muito, é o modelar. Sim. Mas é preciso saber como é modelar, né? Exatamente. A parte de modelagem, o pessoal fica... O modelar eu vou copiar. Na realidade, o se comparar com o outro em condições diferentes, e aí para eu me comparar com o outro, em alguma medida, pode até funcionar desde que eu me conheça muito bem e conheça o outro muito bem para saber se existem pontos de conexão. Eu não posso comparar manga com banana. Apesar de serem frutas, eu preciso de uma certa similaridade. Mas eu posso me comparar comigo. Então, eu desenvolver habilidades faz com que a Morgana de ontem seja diferente da Morgana de hoje. E a nossa ideia é que a gente vá se desenvolvendo sempre. Porque é aquilo que eu também falei, né? Todos nós temos crenças que a gente vai descamando, resolvendo e vai procurando outras mais profundas, que vão impactar cada vez menos a nossa vida. Mas, tirando o comparar, a gente vai pro modelar, e o modelar muitas vezes fica na cabeça das pessoas como copiar. Mas não é copiar. É você ampliar repertório, ou seja, trazer para o seu cérebro mais referências. E algumas referências você vai dizer: olha, isso aqui serve para mim, isso aqui serve para mim, eu quero chegar neste lugar. E essa pessoa tem isso, isso e isso, que eu consigo ter habilidades para fazer parecido. Nisso aqui eu vou fazer diferente, isso aqui eu não tenho, eu preciso de outras pessoas, isso aqui ela tem, ou eu tenho e ela não tem, e eu posso usar, vai ser muito melhor, não, eu não vou usar isso e por aí vai. Complementando, então a gente pode colocar assim: comparação. Eu tenho que comparar o meu resultado comigo mesmo. Sim. Ou seja, eu vou usar a mesma régua para fazer a medida. Ou seja, a minha régua, eu vou me comparar. Quem eu era, quem eu sou e quem eu vou ser. Exato. E a modelagem, eu vou... vamos falar copiar, mas não é essa palavra. Daqui a pouco eu trago uma palavra melhor. O caminho que essa pessoa percorreu, para eu também percorrer. Ou seja, eu modelo caminho, não modelo o comportamento em si só com relação à pessoa. Eu adapto para quem eu sou. Seria isso? Exatamente. Porque tem coisas que você consegue trazer e é como se fosse assim, não se ferir. Existem outras coisas que você vai acabar se ferindo. Então não serve para você aquilo que te fere. Você precisa potencializar aquilo que você é bom. E óbvio que a gente não é perfeito, nenhum de nós é, nem nunca vai ser. Mas aquilo que a gente não melhora na velocidade que precisa, a gente traz outras pessoas, outras situações para cobrir a falta, vamos dizer assim, o mínimo do mínimo que a gente precisa. A gente não precisa abraçar o mundo, né? Exatamente. Tem uma frase que um gestor meu falava que é interessante. Eu não preciso saber de tudo. Eu preciso conhecer pessoas que sabem daquilo que eu preciso. Sim. Eu posso ter a noção, mas eu preciso de ir a fundo para fazer? Não. Eu só preciso de entender como funciona. Então, muitas vezes as pessoas querem abraçar o mundo, né? Eu tenho que fazer tudo. Tudo tem que estar no meu entorno. Entra no perfil comportamental de novo, que tem perfis que são centralizadores, mas a pessoa tem que entender também, até na parte financeira, quando a gente vai fazer essa parte de planejamento financeiro, essa parte de estruturação de patrimônio e blindagem de patrimônio, se ela abraçar o mundo, ela não avança e não faz o que precisa ser feito. Exatamente. Então, tem que ter esse ponto de observação, né? Tem. E aí, a gente falou de identidade até agora. Tem coisas mais profundas para olhar na identidade que a gente olha realmente quando atende de forma individual, porque cada caso é um caso, e é interessante a gente frisar isso, né? Cada caso é um caso.
Sempre. Cada pessoa é uma pessoa. E cada pessoa pode estar num momento de vida diferente. Então, a Morgana que era antes, o Kleber que era antes, você de casa antes, não é a mesma pessoa de hoje. E você vai avançando em todas as áreas e financeiramente, e daqui a pouco você vai ter nuances diferentes que vão precisar ser revisitadas para perceber a diferença e você fazer diferente no sentido de exato para a pessoa que você vai se tornar. Aí a gente precisa falar de identidade financeira. Que é o que você já começou a trazer, né? A identidade financeira, por mais que a gente tenha a parte de personalidade, a identidade financeira tem outras nuances que vão acrescentando essa personalidade e forma-se a identidade financeira. Por quê? A identidade é quem você é. Sim. A identidade financeira é quem você é com relação a A tudo que você viveu com dinheiro. Sim. E o que que isso realmente influencia na hora que você vai parar e vai olhar para essa parte de construção de patrimônio, para essa parte de planejamento financeiro bem estruturado, vamos dizer assim? O que acontece? Essa questão de identidade financeira, eu comecei a... Por que criar isto depois de perceber que os comportamentos eram diferentes, às vezes, da pessoa enquanto personalidade, vamos dizer assim, enquanto personalidade para outras coisas, e a pessoa tratando de dinheiro. Porque, olhando para personalidade e até para o que aconteceu com a pessoa durante a vida, mas sem linkar que existia ali uma mudança de comportamento que era padrão quando se tratava de finanças, vendo essa diferença, parecia que faltava uma lacuna, às vezes, para fazer o planejamento financeiro, para montar uma estrutura, por exemplo, de patrimônio. Ficava mais complicado ainda porque é mais denso. Então eu comecei a observar que muitas vezes as pessoas, eu tenho um lá ou dois dos perfis muito dominantes no sentido de serem mais visíveis num determinado cliente, mas quando ele ia tratar com dinheiro, era completamente, parecia uma outra pessoa. Parecia, sabe, bipolaridade? Era uma pessoa e quando tratava de dinheiro era outra. E aí eu comecei a perceber que o que ele viu, o que ele sentiu, o que ele ouviu, o que ele viveu, porque lembra que a gente falou da infância, mas também falou de situações de forte impacto depois que você começa a, vamos dizer assim, andar com as próprias pernas em relação ao dinheiro. Aquilo ali é como se tivesse modificado a pessoa, não em uma decisão. Então não eram crenças que vinham de vez em quando. Existem as crenças que impactam em algumas decisões, aparecem com os gatilhos, mas existiam outros que viravam padrão. Então aí entra. A identidade financeira existe e pode ser que você, na minoria das vezes, esteja, vamos dizer assim, preservado, mas na maioria das vezes existem nuances, se não quase que a personalidade toda mudada quando se trata de dinheiro. Então eu tenho lá. Por que faz diferença? O que é que influencia? Influencia no seguinte: você é influente. E aí, para tudo, a gente tá lá construindo, porque pensa, no planejamento financeiro que a gente faz, dos primeiros momentos parece que não tem nada a ver com planejamento financeiro, porque é entender quem você é. Primeiro, identidade mesmo, história, sua vida, entender que às vezes o jeito que você acha que uma crença tá afetando você não tem nada a ver. É uma outra coisa completamente diferente. As pessoas não precisam se assustar, né? Vou fazer planejamento financeiro, tá? Mas tô perguntando a minha vida, o que tem em minha família. Sim. Não se assustem. Não se assusta. Porque faz parte, tá, gente? É pra ser mais profundo. A gente profundo. precisa entender realmente a história de cada um pra entender como vai ser feito esse planejamento financeiro. De forma né? bem personalizada. Com certeza. É individual, né? Individual e bem personalizado. Justamente para que a gente tenha realmente sucesso sempre. Então aí você é influente. O influente gosta de fazer tudo diferente. Você gosta de fazer tudo diferente, você pensa, você traz exemplos, você traz coisas que você já fez na vida, tudo diferente. Quando a gente para falar de dinheiro, se a gente não entende a identidade financeira, num exemplo desse, a pessoa, ela tem medo, ela precisa de segurança e ela quer tudo igual. Então, se você não entende essa diferença entre identidade e identidade financeira, você traz tudo diferente.
E a pessoa, às vezes, nem percebe, ela sai dali empolgada. Só que depois ela não consegue fazer. Não sai do lugar. Ela não sai do lugar. Por quê? Porque a identidade financeira é como ela trata com o dinheiro sem perceber. Nada disso é racional, tá? Sem perceber. E aí ela é alertada, por exemplo, num trabalho desse com a gente, e a gente percebe se precisa de ajuste, como precisa. Tem todo um trabalho, mas no final das contas, ela sai com o planejamento financeiro feito para ela, respeitando quem ela é e quem ela é tratando com dinheiro. A gente olhou para identidade ou personalidade, Sim. comportamental, mas tem algumas formas de comportamento. Trazendo um trocadilho do mineirês, como você age? Né? Como que realmente existem, né, vários comportamentos. Sim. Que a gente trouxe Eu achei muito legal quando você construiu, porque você trouxe um olhar diferente de como cada pessoa se comporta de acordo com o nível de padrão mental, vamos dizer assim, Sim. ou mentalidade, ela vai construindo com a medida que ela vai avançando com relação à relação, ficou bem, né? Com relação à relação dela com o dinheiro. Sim. Então, a primeira... Gente, eu fiz a colinha, tá? Só pra vocês terem, porque aí vem da senão é muito identidade. assunto. Aí vem da identidade, tá? Eu conheço a minha identidade, eu sei que tem coisa que eu esqueço. Eu faço o quê? Eu anoto. Então, Porque senão faz o fica quê? a dica. Sai emendando Aí vários entra outro assuntos. assunto. E o influente, gente, só pra vocês entenderem, a gente vai fugir um pouquinho. O influente fala muito e assim, tá pensando em A, daqui a pouco foi lá em Z, voltou em B. Então, pra seguir uma ordem, eu tenho uma colinha, Exatamente. tá? Então, se conheça até por isso. Porque se você não se conhecesse, a pessoa fala assim, ih, fulano é esquecido. Eu sou esquecido, gente. E tá tudo bem. É verdade. Beleza? É verdade. Então, a primeira que você trouxe, eu vou ir falando aqui, não se assuste, tá, gente? Eu vou falando aqui, ela vai explicando. Sim. A primeira é a construtora. Sim. Deixa antes disso eu explicar pra galera que é assim, eu gosto muito de exemplos, porque eu acho que as pessoas aprendem mais rápido, e eu gosto muito de trazer ou apelidos ou siglas e por aí vai. Então, volta e meia com o cliente, por exemplo, eu faço isso e a gente no dia a dia também faz. Então, essa questão dos perfis, ele falou isso de ser age, é porque ele vai trazer uma construção e aí para ficar fácil quando a gente vai explicar para o cliente, por exemplo, a gente vai e fez uma brincadeirinha. Que é C de você, só que como o mineiro fala. Mineiro fala C. C, C-E. C-E. Age. Age. Como você age nesses perfis? E aí ele trouxe o primeiro. Que é a construtora. Isso. A gente tem a identidade, vamos lá nas caixinhas. A identidade financeira e a gente tem formas de agir. Então, padrões que o nosso cérebro vai trazendo e colocando, instalando, porque fica mais fácil dele lidar, agir e reagir quando o assunto é dinheiro, por exemplo. Então, uma terceira coisa, construtora. É aquela pessoa que está com uma consciência um pouco maior. Ela entendeu que precisava de conhecimento. Ela foi lá, buscou conhecimento. Ela vai evoluindo nisso, então ela faz dinheiro, mas ela faz com um pouco mais de direção, com um pouco mais de visão, pensando no futuro, entendendo que existem traumas que estão na superfície, ela já resolveu, então ela vai descendo as camadas. Então ela se percebe um pouco melhor. Vamos dizer assim, a gente começa pelo mais sonhado. E aí, essa pessoa, ela muitas vezes consegue, a que chega pra gente, querendo, por exemplo, não só um planejamento financeiro, querendo essa estratégia de patrimônio, independente do quanto ela faz de dinheiro. Ela sabe que vai sentar na nossa mesa, vai abrir mais ainda o horizonte, vai aumentar o repertório, vai fazer mais dinheiro do que ela faz, mas assim, chega a gente em vários níveis. Uhum. Ela tá numa consciência de se trabalhar melhor. Às vezes, ainda rígida, ainda um pouco com culpa de gastar, ainda... E aí, quando ela chega, ela consegue... A gente consegue direcionar, ela consegue perceber e consegue se trabalhar. E é a pessoa, vamos dizer assim, é o estágio, o perfil de decisão ideal. É aquele que a gente tem que buscar. Certo? Uhum. Vamos botar mais ou menos assim. Inclusive, esses perfis a gente pode trazer num episódio, porque Depois tem muita coisa, a gente pode explicar muito mais. Tem Mas bastante vamos lá. coisa. Esse é o primeiro, construtora. Isso. O segundo,
que é a expansiva sem direção. A expansiva sem direção é a pessoa que faz dinheiro, mas ela faz dinheiro rápido. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, um adendo. Do mesmo jeito que quando a gente vai dar uma devolutiva, a gente fala, os perfis são esses, eu vou te explicar e você pensa em alguém, ou em você ou nos outros. Nessa construção aqui, pensa também, ou em você, em alguns momentos você vai dizer, sou eu. Em outros, você vai dizer, conheço alguém. Vem logo na mente. Mas acompanha comigo. A expansiva é aquela pessoa que ela tem vontade. A energia dela é alta, ela é voltada para resultado. Ela quer velocidade. Só que existe um cuidado que ela precisa ter, e ela geralmente não tem, que é, os traumas chegam e ela simplesmente não percebe, então ela faz dinheiro e o dinheiro vai embora. Sabe aquela pessoa que... Acho que você me falou de uma cliente que você atendeu sozinho, né? Se eu não tô. Que você disse assim, ela faz dinheiro. Ela não consegue ampliar, ela não consegue consolidar nem ampliar patrimônio, mas ela roda dinheiro na mão dela. Foi a frase que ela me trouxe. Eu não consigo entender, porque quando eu preciso fazer dinheiro, eu faço e faço rápido, mas o dinheiro não fica na minha mão. E eu tenho certeza que muita gente já pensou assim, faz dinheiro rápido, às vezes faz muito dinheiro, mas o dinheiro não fica na mão, do mesmo jeito que ele entra e sai. Essa seria a expansiva sem direção? Essa seria a expansiva sem direção. E aí, quando a gente pensa, por exemplo, em planejamento financeiro, que é lá o episódio, o início a gente saiu perguntando o seguinte, planejamento financeiro, no final das contas, é pra mim? No caso de uma construtora, é pra ela no nível de expandir, sabe? Receita, ser mais assertiva, realizar sonhos que são mais específicos. Então, planejamento financeiro é pra ela. Quando a gente olha pra expansiva, é absurdamente necessário que ela faça um planejamento financeiro. Por quê? Porque essa pessoa, o fluxo de caixa, o fazer dinheiro é diferente de construir patrimônio e muito mais diferente ainda de construir riqueza. Com certeza. Que a gente também tem que trazer no outro episódio. Então, assim, essa pessoa precisa. Por quê? Porque existem raízes emocionais aí. Quando ela age com velocidade, querendo provar resultado, querendo transformar, é como se ela tivesse pressa. Porque para me validar, eu preciso mostrar que eu trago resultado, que eu faço acontecer. Então, existem raízes emocionais diversas, podem ser, e aí você precisa entender, e aí num planejamento financeiro, que você olha a parte emocional com profundidade, você vai descobrir o porquê você age assim. É muito assunto. Eu acho que a gente precisa aprofundar isso depois para explicar um pouco mais pro pessoal. Acho que vale. Sim. Porque tem muita coisa que está na segunda, terceira e quarta camada que a gente fala, ou seja, coisas mais profundas que influenciam nisso, né? Sim. Que faz a pessoa fazer muito dinheiro, gastar muito dinheiro, não querer fazer dinheiro, ou fazer muito e ter medo de gastar. Sim. Então, todas essas situações eu acho que é válido a gente parar depois e pensar. Mas vamos dar sequência aqui, senão a gente se perde. Sim, e sabe por quê? Só antes disso, sabe por quê? Não é uma coisa que dá para trazer uma fórmula, a gente está tentando abrir a cabeça das pessoas e trazer de forma responsável as informações para você ir se guiando, sabe? E aprofundando. Mas não dá pra gente trazer fórmula, porque até olhando isso, é irresponsável eu dizer, na maioria das vezes é X. Na maioria das vezes a pessoa está procurando validação porque ela viu na infância alguma coisa. Por quê? Porque às vezes não tem nada a ver com o que a maioria, o seu caso, o meu caso, tem nada a ver com 99% das pessoas. Só as camadas mais profundas que a gente fala. Exatamente. Você trouxe no episódio, né, que é a causa tronco e a causa raiz. Isso. Porque as às vezes a pessoa... e as causas, isso. Só pra gente poder já falar um pouco sobre isso, senão a gente não ia entrar... Como sempre, né, gente? A gente não ia entrar nesse assunto, a gente já tá entrando em outra coisa. Meu Deus do céu. Mas é aquele negócio, né? Se veio o assunto é porque era pra falar e deixa fluir. Uhum. Já aconteceu casos, por exemplo, gente, da pessoa falar assim, olha, eu faço 40 mil reais, mas no final do mês eu não tenho 2 reais pra comprar um leite pro meu filho. Uhum. E quando você vai entender, ela não faz dinheiro, porque se fizer dinheiro... Não, ela faz o dinheiro, mas ela não fica com dinheiro, mas não dinheiro. fica com dinheiro. Obrigado pela correção.
Ela, tá vendo? Influente, gente, tem hora que perde o raciocínio, tem que voltar. É ótimo. Se conhecer é bom demais, gente. Eu falo e repito, se conheça. É Faz verdade. muito bem. Fica mais leve. Então a pessoa faz dinheiro, mas ela não fica com dinheiro. Aí, aprofundando nessas outras camadas que a Morgana trouxe, essa pessoa, ela não ficava com dinheiro, porque se ela ficasse com dinheiro, ela tinha condição de se cuidar, de ficar mais bonita, e ficando mais bonita, ela ia ser vista por um homem, e sendo vista por um homem, ela poderia ter um companheiro, mas o outro companheiro dela agrediu e abusou dela. Exatamente. Então, ela inconscientemente cria condições para não ficar com dinheiro, para ter a desculpa que não se cuida porque não tem dinheiro. Sendo E que, na nada verdade, disso racional. A nada desculpa racional. ela É nem tudo percebe. inconsciente, ela não percebe. Ela só Exatamente. entende que tá gastando dinheiro. É descontrolada, né? Exatamente. A gente vai até falar sobre isso. Ela acha que ela precisa de uma planilha. É, exatamente. Quando na Eu realidade preciso não. controlar meus gastos. Exatamente. Só que quando a gente vai entender isso na hora de fazer um planejamento, tá muito mais profundo do que uma simples planilha e um simples método que é quadrado, que todo mundo tem que entrar dentro dele. Não, cada um é cada um. Nós somos únicos e cada um tem que ser tratado como ele é. Então a gente tem que olhar muito pra isso, né? E aí entra no seguinte, né? Parece, me veio agora, parece que a gente falando que é muito profundo e tal, parece que é uma coisa tão complicada que pode ter alguém pensando agora, então eu tô fadado a fracassar e acabou. Não. Isso tudo é pra te dizer que apertando o botãozinho certo, tirando a farpazinha, sabe? Que tava na unha e você não percebia porque já tinha muito tempo, do lugar certo, você deslancha Ou e sendo mais parece direto, que é uma outra pessoa. ou sendo mais direto, tirando a venda. Tirando a venda. Daquilo que a tá na venda sua do frente e rosto. você não quer ver. Exatamente. Limpando os óculos. Exatamente. Sim, vamos continuar porque Vamos a gente já foi pra tá vendo? outro, Já desviamos, vamos voltar aqui então. A gente falou outro lugar. da construtora, Sim. da expansiva sem direção. A gente falou do C de você. Isso, do o C, que é a construtora, o E da expansiva sem direção, agora o A, que é a acumuladora. Acumuladora. Quando a gente fala de acumuladora, com certeza, eu vou te dar 2 segundos. Pensa aí em alguém que você diz, não, essa pessoa aqui é acumuladora. Só pela palavra. Pronto. Vou trazer para o português, mão de vaca. Só quer guardar dinheiro. Vulgarmente falando, mas... Porque assim, o acumulador, quando a gente pensa em outras coisas, por exemplo, em objetos, também tem uma raiz emocional. Sempre tem. Mas todo excesso esconde uma falta. Isso é fato. Então, assim, o acumulador guarda objetos, pensa assim, em reter, ele segura. No caso de um acumulador, pensando nos perfis de decisão financeira, ele faz dinheiro. Todos esses perfis, tá, gente? A gente não tá falando de uma pessoa que tá... ela é acumuladora, ela não tem real. Não tá faz desesperada, devendo tudo. Não. Pode fazer muito dinheiro. Poderia fazer muito mais. É isso que ela não percebe. Poderia fazer muito mais. Mas, tipo assim, pode fazer muito dinheiro, ganhar presente, não se contentar com aquilo, ir lá gastar dinheiro, mistura tudo, tem um bando de coisa e ela retém. Ela retém o dinheiro, retém objetos, e é muito mais, a gente vai falar de um outro perfil que é muito mais no sentido de gastar, mas assim, ela retém tudo que ela pode. Eu brinquei E ela mão não de vaca ousa. seria ter um apego emocional com o dinheiro e com as coisas. Sim. Ela não ousa, ela não dá passos, nem ela consegue visualizar uma situação diferente. E muitas vezes é medo. Mas a gente pode dizer que todo mundo é exatamente essa raiz? Não, existem várias raízes emocionais. Mas existem coisas que ela viu na infância, ou que ela viveu, ou sentiu. Lembra que a gente falou que a criança sente o ambiente? Alguma dessas coisas aconteceu, ou várias delas, que fizeram com que ela sentisse segurança nesse apego. Então, o planejamento financeiro é para ela? É. Por quê? Porque reter não é só uma planilha que eu digo, olha, vamos, sei lá, trabalhar merecimento. Então, vou colocar aqui um dinheirinho para você fazer alguma coisa. Imagem, tá ligada lá com riqueza e com fazer mais dinheiro. Vamos colocar isso aqui e eu já peguei uma cliente assim. Merecimento. A gente precisava trabalhar merecimento e aí coloquei lá uma mesadinha para ela, para cabelo, para essas coisas, né? E tal, coisinhas de mulher. Só que
eu percebi nesse meio do caminho que ela era uma acumuladora. Ou seja, se eu não entendo qual é a raiz e não trato isso, sabe o que é que ia acontecer com aquela mesada que eu coloquei lá? Ia ficar lá. Ia guardar. E aí a gente não ia trabalhar uma outra coisa que ela precisava para ir para o próximo nível, que era merecimento. Aquilo que eu estava colocando ali como um valor para ela gastar com ela, não era só um valor para gastar com ela. Para ela, ia trazer bem-estar. Mas eu estava trabalhando uma trava do cérebro dela. Então, assim, reter não é a melhor solução, porque você vai precisar ousar, correr risco na medida certa, para conseguir consolidar patrimônio e expandir. Eu vou até acrescentar ampliar. algo que a gente conversou, que você trouxe no último episódio, que é aquela situação às vezes a pessoa ouviu que ela não pode se desfazer Sim, de algo para sim. construir outro. Entraria também nessa acumuladora, né? Porque ela retém aquele Entraria. bem Quem tem uma para crença não se dela, expandir. sim, quem tem uma crença dessa, geralmente tem a tendência a ser acumulador. Sempre, 100% das vezes, não. Mas tem a tendência, sim, porque leva isso, pensa que o cérebro leva isso como uma verdade. Ela ouviu tanto que ela não se desfaz de um patrimônio para buscar outro, que o cérebro dela não separa. Ah, com patrimônio, com imóveis, eu faço isso. Com coisas menores, eu faço aquilo. Não, ele coloca aquilo como uma verdade. Tudo, né? Então, sem perceber, ela começa a reter. E aí é prejudicial para várias áreas da vida dela, além de ser para essa questão de consolidar e ampliar patrimônio. Muito bom. A próxima é a gastadora. A gastadora. É a gastadora. A gastadora! É o G do SEAG. Exatamente. A gastadora, que mais ainda do que essa acumuladora, tem a tendência de... Ela não retém. Ela joga tudo. Que é o contrário. É aquela... Vamos viver agora, deixa a vida me levar. Quando a gente pensa em vida financeira, em riqueza como um todo, então os outros pontinhos que a gente vai trazer ao longo desses episódios, mas também relacionado ao dinheiro, a gente precisa fazer uma balança, um equilíbrio. Ao mesmo tempo, e eu sempre falo assim, ao mesmo tempo que eu quero chegar no lugar, eu preciso viver a jornada. Porque pensa comigo, eu não posso viver hoje como se não houvesse amanhã, em relação a tudo, mas aqui eu vou falar em relação ao dinheiro. Gastando tudo, porque eu posso viver até os 100 anos. Ou mais. Ou mais. Só não passa dos 120 que a Bíblia não deixa, mas tudo bem. Eu, até os 100 anos ou já, até já 110. profetizei que vai até 120. Até 110. Ou, o que é que acontece? Eu posso ir para um outro extremo. Então tá. Se eu não sei, se eu vou viver até 100 anos, eu vou viver a minha velhice muito bem, então eu não gasto nada. Só que se você morre amanhã, então a gente precisa fazer uma dosagem disso. O equilíbrio, né? E às vezes o cérebro está programado por conta de alguma dor para gastar tudo. Porque não tem permissão, porque viu muito conflito. Aqui N coisas também, tá? Eu tô trazendo exemplos que depois no próximo episódio a gente vai trazer vários para você ver se encaixa em alguma coisa. Mas pode ser que nem encaixe porque são N, inúmeros. Mas assim, a pessoa, por exemplo, que viu um conflito, uma outra cliente, puxar, e aí ela viu vários conflitos de brigas, de morte na família por causa de dinheiro. Quando a gente foi puxando isso, a gente foi puxando várias camadas, porque tinha outras coisas para trabalhar. Então ela foi evoluindo, mas para onde o melhor nível que ela podia chegar, ela precisava destravar isso. E aí, numa conversa, eu puxando, chegamos nisso aqui. E aí, eu trouxe para ela. Dei um exercício para ela parar, reviver tudo aquilo e tudo mais. Ver como ela se sentia e trazer para mim. Mas, se você para pensar, se você ouviu brigas e mais brigas por conta de dinheiro, você pode dizer hoje que você quer fazer, você pode ser o presidente de uma multinacional. Você vai fazer muito dinheiro. Você pode até... É tanto dinheiro que você faz que não tem como. Você gasta e você até guarda lá. Mas não vai ser. Se você não trabalhar as raízes, não vai ser, vamos dizer assim, o melhor que você podia. O melhor nível que você pode chegar.
É um gasto descontrolado nesse caso, né? Exatamente. A pessoa gasta, gasta, Exatamente. gasta. Por mais que ela faça, às vezes já tem uma condição financeira que tá gastando, mas não tá faltando, mas Sim. gasta de forma descontrolada Sim. porque não quer ficar com aquele dinheiro na mão o tempo todo, né? Por causa de quê? tudo Porque que ela o cérebro olha e diz o seguinte: se um bando de gente brigou, teve morte, eu quero isso? Aí entra o quê? Dinheiro é ruim. Exatamente. Só que não é dinheiro é ruim num estágio que tá um pouco mais pro racional. Tipo assim, tá no sistema emocional, mas bem mais no racional. É uma coisa mais profunda. Por quê? Essa cliente, por exemplo, ela não lembrava de detalhes. A gente precisou sair puxando pra ela lembrar. Então tem gente que não vai lembrar. Vai só dizer assim, eu gasto, não me faz falta, porque eu posso fazer 100 mil reais no mês, gasto 80, ainda fica 20 lá. Só que para outros sonhos, para outras coisas na vida, para além do dinheiro, e no caso do dinheiro, você não consegue chegar, vamos chamar de pleno potencial, igual faz na indústria com máquina, no Exatamente. pleno potencial que você podia. A alta performance. Exatamente. Legal. Exatamente. A última é a evitativa. Evitativa. Evitativa é a pessoa que, fazendo ou não fazendo dinheiro, ela não quer olhar o que está acontecendo. Sabe a pessoa? E aí a gente geralmente pensa em quem não tá fazendo dinheiro. A pessoa começou a se endividar e aí foi virando um buraco, uma bola de neve, um buraco sem fim, e aí ela faz. Depois eu olho. Ai, meu Deus, eu não tenho coragem. Depois eu olho isso. Vai chegar o tempo. Não, eu vou fazer um dinheiro, porque eu sei que tá descontrolado, eu vou fazer um dinheiro extra e aí eu olho. Mas a gente não tá falando disso aqui não, tá? Tem isso também. Mas tem gente que faz muito dinheiro e não sabe onde está. Não sabe para onde vai. Não tem coragem de organizar. Aí você pode achar que é só o perfil. Por exemplo, um influente. Só o influente, que é um pouco mais esquecido e acabou e nananã. Às vezes, a pessoa na identidade financeira nem é influente. Ela pode ser um analítico na identidade financeira. Mas olhar lá o resultado, ela não consegue. Por quê? Às vezes porque tem questões com fracasso. Às vezes porque merecimento é como se fosse a minha família não consegue fazer o tanto de dinheiro que eu faço. Então é como se fosse para o cérebro uma forma de punir. Porque eu não sei como é que eu tô. Então se eu não sei como é que eu tô, eu não posso dizer que eu estou muito bem. Tem gente que porque já sofreu, por exemplo, emprestou dinheiro no passado e aí teve alguma perda grande, ela não consegue olhar. Por quê? Porque se eu não olho, eu não sei quanto eu tenho. Se alguém me pede o não de que não tenho, pra ela é verdade. Porque se ela não sabe. Então, assim, N coisas também. Mas, Morgana, o planejamento financeiro é pra mim? É. É pra todos os perfis. Lá pro acumulador, pro gastador, pra poder a dopamina barata que começa a trazer um vazio. E aí, esse vazio, muitas vezes, você acha que são N coisas, e é só você parar para poder se entender, olhar para o dinheiro, para a vida rica que está ao redor disso, que vem ampliada com outras coisas, e com planejamento financeiro, você consegue organizar esse vazio. O evitativo, ele precisa saber onde é que ele está, porque chega uma hora que ele vai ficar mais velho e que aí pode bater. Já peguei também um cliente muito mais velho que, assim, era muito dinheiro que ele fazia, então no final das contas ainda tinha lá. Mas ele olhava e dizia, poxa, fulano. E aí vem a comparação do resultado, não com o pesar de que ele não fez, porque ele fez. Mas, tipo assim, fulano e eu estávamos na mesma situação. E hoje, agora, sentando aqui e olhando tudo isso, eu entendo que eu fugi por causa disso aqui, dessa raiz, e aí fulano tem o triplo do que eu tenho e eu perdi tempo. Então, assim, todos os perfis têm muito ganho fazendo um planejamento financeiro, olhando a parte emocional e sendo personalizado. Porque também não adianta, né? A gente vai falar disso mais pra frente, mas não adianta planilha pela planilha. É porque a planilha simplesmente ela nivela todo mundo, né? Exatamente. E a gente não pode nivelar todo mundo. Exatamente. Tem uma frase que eu ouvi essa semana: você não pode
igualar todo mundo, você tem que equalizar todo mundo. Se não me engano, foi isso. Não é igualdade, É igualdade, é equidade. equidade. Exatamente. Tratar os diferentes de forma diferente. Por quê? Por mais que você vai dar as mesmas condições, ela tem que ser adaptada para aquele tipo de pessoa. Exato. Porque o resultado, ela gera resultado de uma forma diferente. E isso até para questão de liderança, por exemplo. Sim. Se a pessoa não entender o time dela, mas antes disso entender ela não vai conseguir ter alta performance. Exatamente. Então a identidade, a gente está falando de planejamento financeiro, de construir riqueza, de fazer uma blindagem patrimonial, mas você pode aplicar ela na vida. Sim. Essa pessoa, por exemplo, que eu trouxe o exemplo do podcast, ela aplicou para vendas. Sim. Você pode aplicar para liderança, para qualquer lugar que você tiver. Mas esse olhar para a identidade, ele precisa ser cada vez mais forte para quem realmente quer atingir resultado, quer chegar na vida rica que você trouxe, por exemplo. Porque riqueza a gente traz. Que não é matemática. Não é matemática. Exatamente, é muito mais do que isso. Então, a pessoa precisa de entender isso. Sim. E você trouxe algo interessante, porque você trouxe a forma como as pessoas vão agir, né? Você age como? Sim. E a base disso tudo pode vir medo, culpa, escassez, dependência emocional, tudo isso disfarçado de algumas falas que talvez pode ter ouvido, de algo que pode ter sentido, de algo que pode ter vivido, Exato. que valida o comportamento atual dela hoje. E faz ela permanecer onde ela está, né? Exatamente. E aí, depois de identidade, eu quero emendar com aquilo que você faz muito bem e que faz, inclusive, nesses nossos processos bem densos. A gente fala que é preciso conhecer a identidade, mas também é preciso olhar para as decisões. E aí, dessa decisão vem mentalidade e comportamento, que a gente vai falar sobre dinheiro, rapidinho. Mas, além disso, a gente trata no dia a dia de decisões em todas as áreas. Mas pensando em mentalidade e em comportamento. Se a gente fosse pensar, o que é que precisa? Porque assim, a pessoa precisa hoje parar para entender a identidade. Nem que, não consegui me organizar identidade financeira, mas já vislumbrei o meu padrão de tomada de decisão e a minha identidade. Agora, decisão. O que é que ela precisa mudar? Começar a mudar. Decisão nada mais é do que mentalidade e comportamento para você tomar uma decisão. E eu trouxe algo, foi até um trocadilho que eu trouxe no Instagram, que até se você não decidir, você está decidindo não decidir. Exatamente. Então, tudo é decisão. Tudo que você vai fazer é decisão. E depende de como você pensa e como você age. Mentalidade e comportamento. Então, a primeira coisa, para você... E detalhe, né? Isso não tem nada a ver com dinheiro. Vai além do dinheiro. Vai além do dinheiro. Dinheiro é só mais um resultado. Que a partir do momento que você vai se desenvolvendo, vai passar a ser apenas uma ferramenta. Você vai multiplicar dinheiro, mas você não vai ser mais dependente dele. Né? Então, primeira coisa, você tem que sair da escassez. Mas como que eu saio da escassez? A gente dá um passo atrás, a identidade. Conheça a sua história. Conheça a sua história. Entenda o que você viveu. Você entendendo o que você viveu, você vai entender se você teve situações de escassez que podem estar contribuindo para a sua identidade financeira hoje. Sim. Segundo, mude a forma de pensar em relação ao que todo mundo pensa. É o famoso pense fora da caixinha. Porque pensar igual a todo mundo, você vai ter resultado igual a todo mundo. E não é isso que você quer. Exatamente. Agora, se você quiser manter o padrão que todo mundo está querendo, fica onde está. É o que você quer? Tem uma pessoa que eu vi hoje, eu perguntei para ela assim, você quer continuar desse jeito? Não, eu quero uma outra vida para minha família. Ela trouxe algo legal. Eu quero conseguir viajar e eu quero levar meu filho para Disney, por exemplo. É algo difícil? Não. Não é algo difícil. Mas se torna difícil quando a escassez e a mentalidade que você tem prioriza tudo menos a sua realização. Sim. Eu já ouvi o seguinte. Tá, se você me disser que é difícil, tá certo. Se a pessoa que você mais ama, pensa na pessoa que você mais ama, estivesse presa no fundo de um carro e assaltantes dizendo que se você, por exemplo, no caso desse da Disney, pensa num sonho seu. Se você não fizer isso aqui acontecer em, sei lá, 1 ano, essa pessoa, eu vou te devolver ela daqui a 1 ano ou você nunca mais vai ver.
E aí eu tô colocando um ano porque eu fiquei aqui pensando que talvez você tenha pensado num sonho muito grande, tá? Mas eu não te devolvo ela. Você não dá jeito? Então, se dá Exatamente. jeito, é possível. E aí, a gente vai falar mais de mentalidade de comportamento. E eu tô aqui olhando que a gente fala muito. E que Paulo tá ali, entendeu? Aqui o negócio é real. Não é nada ensaiado. Então, assim, pensando, a gente vai trazer decisões. Você precisa conhecer sua identidade. Você precisa mudar mentalidade e comportamento para mudar suas decisões. E aí a gente entra em estratégia. Exatamente. Quando a gente pensa em estratégia, a gente pensa em efetivar os planos e planejamentos. Na verdade, a estratégia, ela é continuidade da decisão. Sim. Primeiro, você vai mudar a sua mentalidade, mudar seu comportamento. Eu vou resumir em 4 passos. Sair da escassez, pensar a longo prazo, sair do imediatismo e mudar a forma como você caminha. Ou pensar fora da caixinha que eu trouxe. Aí, a partir daí, você começa a entender realmente para onde você vai. A estratégia é realmente você começar, depois de tudo que você olhou com relação à mudança de mentalidade e começou a crescer aquela vontade de agir, você vai criar caminhos para aquilo acontecer. Então, a estratégia é uma consequência da decisão. É onde você vai simplesmente estruturar um caminho da decisão. E aí que a gente entra mais pesado, vamos dizer assim, no planejamento financeiro raiz, vamos dizer assim, né? Sim. Que aí é no detalhe. Porque Sim. você já conheceu a pessoa, você já sabe as decisões que ela está tomando, que Você ela já quer tomar, já orientou, mudança direcionou, sim. ela já está mudando. Agora você começa a mostrar os caminhos que ela vai começar a trilhar para ela conseguir atingir o resultado. Lembrando que tem muita gente que fala assim: o planejamento financeiro não é para mim, é coisa a longo prazo. Tá, o tempo vai passar do mesmo jeito. Exatamente. Você escolhe atingir o resultado que você quer ou chegar lá no final e pensar assim: poxa, por que eu não escolhi aquilo? Tem até um vídeo que fala justamente de gestão de patrimônio. Depois vocês pesquisem aí. Gestão de patrimônio HSBC. Vejam e entendam o que uma decisão mal tomada, enquanto você tem tempo de tomar, pode gerar consequências de arrependimento, culpa ou outro tipo de sentimento grave na velhice, vamos dizer assim. Aí vocês vão entender. Só pesquisar assim, gestão patrimônio HSBC. Vejam e comenta aqui depois o que vocês acharam. Então isso pesa muito. Porque as pessoas às vezes quer fazer, quer ter resultado, mas para onde eu vou? Aí o planejador financeiro, com um olhar diferente, com esse olhar que cada um é cada um, eu acho que pode trazer da melhor forma isso para ele, certo? Certo, porque assim, para fazer um planejamento financeiro ou estruturar, fazer essa estratégia de patrimônio, primeiro de tudo, a gente precisa entender que essa questão da igualdade e da equidade. As pessoas precisam ser tratadas de maneiras diferentes, porque são pessoas diferentes, viveram vidas diferentes e precisam de ajustes na mentalidade e no comportamento diferentes. Mas estratégia não é planilha. Estratégia é pegar o ponto A, o diagnóstico. Onde é que você está hoje? O que é que você faz de dinheiro? Quais os sonhos que você já realizou? Qual é a história? O que é que você pode gerar de resultado? Qual é o ROI que a sua história gera? E por aí vai. E o ponto B, que é o que é que você quer. Onde é que você quer estar? Em identidade ajustada, em mentalidade, em dinheiro. E aí, óbvio que como a gente faz uma coisa mais aprofundada, a gente vai para a vida rica como um todo. Então tem gente que precisa ajustar outras coisas e o dinheiro é só o detalhe. Exatamente. Mas é olhar o ponto A, olhar o ponto B. O planejamento, ele é essa linha que leva do ponto A ao ponto B. É fazer você chegar no ponto B mais rápido e com menos percalços, tirando os que você já teve até aqui. É como se fosse um campo de batalha mais leve. Então, quando eu olho, por exemplo, os nossos tipos de estratégia, que são os nossos tipos de planejamento. Antes disso, a pessoa pode fazer um planejamento emergencial. Então, se a sua situação hoje, a gente está falando aqui de construir, de ampliar, e você olha e diz assim, poxa, eles estão falando disso, eu entendo que eu tenho questões muito fortes, que eu preciso resolver, e eu estou numa situação, por exemplo, de endividamento. Você precisa procurar uma ajuda para sair desse, vamos dizer assim, desse estágio e para o próximo, galgando. Sabe aquela história de um degrauzinho por vez?
Primeiro organizar a Primeiro casa, organizar a para casa. depois ir reformando e ampliando, vamos dizer assim. Exatamente, exatamente. Daqui a pouco você tem uma mansão Uma mansão construída. construída, E aí daqui a que é o pouco você... patrimônio. Exatamente, daqui a pouco você já tá comprando outras mansões, você é dono de uma cidade. Exatamente. E aí você precisa disso. Mas, falando de planejamento, por exemplo, planejamento financeiro, tem gente que chega e que todo mundo a gente entende quem é a pessoa, por isso que a gente fala que é personalizadíssimo. A gente entende quem é a pessoa. Existe toda uma troca de energia além de técnica. E aí, muitas vezes, no planejamento, a gente vai fazer um planejamento de todos os módulos, todos os 6, vamos dizer assim, 6 pilares. E aí, junto com isso, a pessoa tem coisas que ela vai mudar de mentalidade, vai resolver travas, mas em outros momentos ela vai dizer o seguinte: meu momento não é um momento para resolver isso, por N questões, tá? Então a gente coloca as travas de segurança. Então eu entendo quem ela é, eu entendo as crenças que ela tem e eu coloco mecanismos que, primeiro que ela vai saber o que ela precisa trabalhar depois, e vou dar tarefas, então ela vai trabalhar num prazo mais longo, com tranquilidade, e junto com isso, ela vai ter sucesso no planejamento, porque ela vai organizar a casa, vamos dizer assim, com segurança, sabe? Igual a bebê, com tudo bonitinho. Seria algo assim, eu sei o que eu tenho de trauma, de crença, de dor do Sim, passado, sim, mas eu não me sinto preparado para olhar para isso agora. Mas eu quero realmente estruturar a minha vida financeira, construir patrimônio. sim. Então, Já tentei de outros jeitos, não não consegui. consegui. Geralmente quem chega pra gente é assim, né? Já tentei de outros jeitos, não consegui, ou até avancei, Tá. mas entendo que nesse momento eu preciso de uma coisa diferente. Aí, nesse primeiro momento, cria-se estratégias, um planejamento personalizado para ela, para num primeiro momento ela não olhar para isso. Mas ela tem que entender que se ela não olhar para isso em algum momento, ela vai bater num teto de novo, que é o que a gente chamou de teto de vidro, né? Sim, sim. O que acontece? A gente consegue até trabalhar sem ela sentir o peso, a intensidade da jornada, as camadas mais superficiais. Ela sai com uma coisa, com travas mais profundas, mas as camadas superficiais trabalhadas, e aí, depois, no outro momento, ela pode pensar no que é a maioria do que a gente atende, que acaba a gente chama de mentoria porque é uma jornada muito mais próxima, Sim. que é o que a gente vai olhar lá. Muitas vezes você vai olhar, por exemplo, com o marido, que não tem nada a ver. Quem vem é a esposa, mas aí ela quer fazer mais dinheiro ou ter uma vida mais rica. E aí a gente vai trabalhando as coisas com profundidade, com acompanhamento. É praticamente é todo dia. Ou seja, a construção de patrimônio ou a blindagem de patrimônio que a gente fala, não é simplesmente para uma pessoa, é para a família inteira. É para a família inteira. Por quê? Porque ela vai atingir outras gerações. Exatamente. A ação que você faz hoje vai impactar várias gerações para Exatamente. frente, principalmente de construção de patrimônio. Tudo que a gente certo? faz, a gente deixa o legado. É. O legado é o que a gente está deixando na vida do outro e Muito na bom. família do mesmo jeito. O primeiro que você trouxe, então, o que a gente faz é a parte emergencial. E daí por diante, o que pode ser feito para essa pessoa que às vezes está no nível, por exemplo, que já chegou na construtora? Na construtora, aí a gente vai descer bem mais fundo e aí vai realizar sonhos que às vezes elas nem imaginam que conseguiriam. E aí a gente mexe também em coisas que muitas vezes chegam só, Morgana, eu quero ter uma vida diferente, melhor ainda, e eu quero fazer muito mais dinheiro. E daqui a pouco a gente está trabalhando filho, trabalhando relação com o corpo, trabalhando montar produtos, trabalhando. Por quê? Porque realmente é uma fórmula para cada um. Tem gente que precisa treinar travas de vendas, tem gente que precisa organizar e se permitir algumas coisas. E assim, é um trabalho que é uma jornada que você entra de um jeito e sai de um jeito completamente diferente, porque mexe nas bases todas. É como se fosse... Pense na pirâmide de Maslow. É como se fosse assim, a gente vai trabalhando lá, precisa mexer em alguma coisa aqui de sobrevivência? Precisa mexer em alguma coisa aqui, a gente vai subindo naquilo. Se você não sabe, no episódio anterior a gente falou sobre a pirâmide. Depois, vai lá e assiste também. Exatamente. Mas o que fica de estratégia é assim, você precisa entender que você é único, a sua história é única. Nada do que você viveu foi em vão. Você não é fruto do acaso. Tudo que você viveu tem um porquê, no sentido de você é um combo
para ajudar pessoas que precisam daquilo que você tem, daquilo que você viveu, sofreu, chorou, riu até agora. E junto com isso, você entende para a vida, mas você entende que com dinheiro é a mesma coisa. Então, uma planilha vai te ajudar, os fundamentos técnicos vão te ajudar, mas você precisa, procure conhecer sua identidade, procure perceber qual é a sua identidade financeira, seu padrão de comportamento, de decisão, e entenda que independente de como você está hoje, você pode ir para o próximo nível. E você precisa fazer isso hoje. Porque pode ser que um dia você se arrependa. Aquilo que você estava falando, quando a gente estava vindo, você conversando sobre a aposentadoria. Isso é muito forte porque as pessoas foram. A gente cresce sendo moldado para quê? Para estudar, para conseguir um trabalho e depois vem o quê? Aposentadoria. Qual que é a primeira imagem que vem na sua mente quando você pensa em aposentadoria? É alguém curtindo a vida, viajando, conhecendo países, aproveitando, sei lá, os filhos, os netos? Ou é aquele senhor aposentado que fica sentado na praça, jogando dama naquelas mesinhas da praça, batendo papo com outro senhor? Ou é aquela senhora que fica sentada na rua conversando com outra? Qual é a sua visão quando você pensa em aposentadoria? E como você quer aposentar? Vou deixar uma tarefa. Como você pensa em aposentadoria? Você pensa em se aposentar? Como você quer acabar ou terminar os seus últimos dias aqui na Terra? Que legado você quer deixar? Afinal, legado não é aquilo que você simplesmente deixa. É o que as pessoas lembram do que você fez para elas. Exatamente. Então isso é muito importante. Pense nisso. Pode ficar de tarefa para as pessoas realmente pensarem, e além de tudo isso que eu falei, para elas observarem, pensarem sobre isso. Por quê? Porque dá um gás, traz de novo para o racional e dá um gás para os próximos passos. Para você se incomodar, porque muitas vezes você está assistindo uma coisa dessa, você se incomoda. E nosso cérebro é esperto. Daqui a 15 minutos, você tá fazendo outra coisa e o seu cérebro vai dizer, legal, deixa eu jogar ali numa biblioteca. E esquece, você não se movimenta. E nada do que a gente tá falando aqui serve se você não se movimentar. Um pouquinho que seja. Para ir para esse próximo nível que você é capaz de ir. É muito assunto. A gente tem que aprofundar ainda mais sobre decisões, aprofundar. Eita, que hoje tá. Tá demais, hein? Aprofundar ainda mais sobre estratégias. Eu vou deixar aqui no link da descrição um link para você acessar e descobrir a sua identidade financeira. Então, vai lá, acessa, porque vai fazer muito sentido para você. Lá tem já algumas ações para você começar a se movimentar. Então, muito legal. Se você quer realmente entender um pouco mais, vai lá e acessa. Comenta aqui também o que você achou desse episódio, o que você gostaria de ouvir nos próximos episódios. Afinal, riqueza não é matemática.